Ahm, sim e não. E como é que são essas indústrias? Nós precisamos olhar neste elemento de desenvolvimento digital com a perspectiva global. E nós somos parte de uma aldeia global, trabalhamos em uma indústria globalizada e isto não nos dá muita oportunidade de nos reservarmos a tecnologias mais legadas. Nós precisamos necessariamente acompanhar o compasso do desenvolvimento. Não precisamos trilhar os mesmos passos. Fazendo isso, nós criamos um mercado para nós, uma realidade para nós não competitiva na perspectiva global. Usando o exemplo que deu, e por isso é que eu dizia sim e não, com o crescimento do custo de mão de obra nos países da Ásia, o que potencialmente terá dado vantagem a economias como a da China, por ter havido no passado mão de obra barata, com esse crescimento de custo, traz necessariamente oportunidades para a África nesta perspectiva de mão de obra barata. Mas é preciso compreender que a mão de obra, como era feita no passado, além do elemento de custo, tinha também o elemento de eficiência. A entrada das tecnologias digitais trazem melhorias na eficiência, reduzem a margem de erro, aumentam a produtividade e isso em si resulta em mais competitividade no mercado global. Este é um elemento que não pode ser deixado de fora. A China, para ter o desenvolvimento que teve quando tinha mão de obra barata, levou este desenvolvimento em paralelo com o desenvolvimento científico. E nós vimos aqui nos painéis anteriores, onde tivemos aqui os vários representantes do Estado, falou-se sobre a necessidade da educação. Se nós olharmos para isso como uma oportunidade e não integrarmos uma visão virada para o desenvolvimento de capital humano, vai resultar em nada. Esse é o primeiro elemento, que eu acho o mais importante. O segundo elemento, é importante ter uma visão pastel da nossa realidade e do nosso contexto. As empresas vão tendencialmente querer vir para a África se o custo de produção for mais barato, fugindo dali onde está a escalar. Mas temos desafios aqui. Um dos principais desafios é o desafio de infraestrutura. Como estão as nossas estradas, como estão as vias de acesso, por mais que a mão de obra for barata, os acessos vão levar o custo operacional. Este é um dos desafios que precisam ser vistos. O segundo elemento, falamos hoje em dia da transição energética e todas as empresas estão com esta questão de querer ter uma produção verde, ser pintadas com bandeiras verdes e energias verdes, etc. Como é que nós nos posicionamos perante isso? Quais são as nossas políticas que vão poder atrair estas empresas que vêm agora a navegar nestes mares e com estas perspectivas? Este é um segundo elemento. O terceiro, que eu talvez olhava, ligado ao primeiro, mas que eu acho de extrema importância, e eu quero, Dr. Carlos, aqui contextualizar mais na nossa realidade. Nós, hoje em dia, temos uma sede e fome excessiva de carregar títulos de doutores. Todo mundo quer ser chamado de doutor, doutor aqui, doutor acolá, doutor aqui, doutor acolá. Se olharmos para o desenvolvimento dos países que trouxemos aqui a comparação, que são os da Ásia, houve muito foco nos trabalhos de colar azul. O desenvolvimento técnico esteve muito bem acentuado. Não houve muito foco em eu querer sentar nos escritórios. Angola tem um potencial extremamente grande quanto a desenvolvimento industrial. Temos uma indústria mineira muito rica potencialmente. Temos a indústria petrolífera muito rica potencialmente.
a indústria agrícola, que é um dos potenciais beneficiários da digitalização, é muito rica, mas nós temos estado a focar, e talvez isso vai como um apelo ou uma recomendação às organizações ou às instituições que precisam regulamentar nesta perspectiva, para criarmos mecanismos que ajudem a motivar a juventude a investir em áreas técnicas e menos em áreas administrativas, para podermos capitalizar e podermos naturalmente materializar esse desenvolvimento. Se nós não olharmos como tecnicamente sermos competentes nessa transição energética, se nós não olharmos como tecnicamente sermos competentes no desenvolvimento técnico para o capital humano, este avalanche, essa revolução digital, que é imparável e que é incontornável, virá e nos irá atropelar a todos. E nós estaremos novamente na linha de trás, com todo o potencial, com toda a riqueza, com tudo que nós temos, sem podermos fazer absolutamente nada. Porque talvez tivemos a atenção e o foco virado naquilo que não é o futuro. Portanto, o potencial para dar a resposta de desenvolvermos existe. Agora, cabe a nós ter a visão correta para podermos materializar esse potencial que nós temos.